Olá, pessoal, boa tarde a todos. Olá, olá a todos, bom estar aqui com vocês. Bom, a gente está aqui hoje inaugurando, dando início a essa nossa conversa sobre criação, crença, identidade, construção. É a primeira jornada de conhecimento do InMod, que a gente está aqui hoje preparados e especialmente entregues a essa conversa. Graça. A gente quer começar se apresentando, eu acho que uma parte de vocês, a gente não sabe exatamente quem está do outro lado, é estranho, né? Falar sem saber, olhando o rosto das pessoas, mas enfim, é o novo jeito, né, da gente estar perto e estar conversando. Então a gente queria, para as pessoas que não nos conhecem, Paulo Borges, empreendedor nato, fundou o São Paulo Fashion Week, tem esse elo fundamental aí de alma com a moda e com a criatividade. E a Graça Cabral, que está aqui comigo, que é cofundadora do São Paulo Fashion Week, uma especialista em economia criativa, curadora em eventos de inovação, de futurismo, coach em posicionamento de marca, de branding, e mentora em vários projetos de aceleração de negócios, uma parceira aí da vida, de 30 anos aí de trabalho. É verdade, até bem antes do São Paulo Fashion Week, né, Paulo? Acho que a gente se conhece aí já pelos caminhos da moda, de outras formas, e chegamos a esse encontro que realmente é de alma mesmo, né? Uma coisa que a gente acredita, né? E a gente vai falar muito sobre isso e na jornada que a gente está iniciando, que depois a gente quer muito que vocês estejam com a gente, né? Na continuidade disso, a gente vai falar muito disso mesmo, de crença, de identidade, de propósito, de construção. E eu queria começar também falando um pouco do InMod, né? O que é o InMod? O InMod a gente criou o InMod como uma ONG, né? Um braço institucional, exatamente porque a gente sempre colocou como uma missão, um braço que a gente sempre achou importante ter, que era a construção de uma cultura de moda no país, né? A gente achava que quando foi criado o calendário, o país muito jovem no sentido de moda mesmo, né? De não ter essa tradição. Então, a gente queria muito trabalhar nessa construção. E desde o início, desde a fundação do Morumbi Fashion Brasil, desde a criação do calendário mesmo, esse sempre foi um propósito de trazer conteúdo, de trazer temas, de trabalhar esses temas com exposições, com livros, com documentários, enfim, poder criar realmente ambientes de imersão dentro da Semana de Moda. E isso, o InMod é esse braço que trabalha nesse sentido desde 2004, né, Paulo? Nos últimos 6 anos, por exemplo, o InMod esteve à frente, ao lado do Sebrae Nacional, de um projeto Contextualizar na Moda, uma iniciativa que é totalmente voltada para esse fomento ao design e à inovação, para aproximar esses pequenos negócios de todo o Brasil, né, de todos os estados brasileiros, essa cadeia de moda que tem um alto valor agregado, que é uma crença que a gente tem muito forte nisso, e o projeto sempre visava consultorias, ações de consultoria, de aceleração desses negócios, uma curadoria e reconhecimento de produtos e marcas. A gente está falando do Brasil, né, do Brasil, que a Graça sempre costuma falar, de ligar esses Brasis que nós temos, né? E muitos negócios, mais de 15 empresas e negócios foram levados para a passarela do São Paulo Fashion Week e foram revelados aí, e para além de 1000 capacitações. É nesse contexto inédito do mundo que a gente está vivendo agora, porque ninguém imaginava passar o que a gente está passando, e ninguém imaginava viver esse momento que é histórico no mundo, porque eu ouvindo até nesses 100 dias que a gente já está aqui parado não, né? Em isolamento, porque eu estou trabalhando, a minha sensação é que eu estou trabalhando 3 vezes mais, é que o fato desta pandemia, né, dessa ocasião que a gente está vivendo, ela se torna única porque é a primeira vez que ela acontece simultaneamente no mundo inteiro. Né? E isso também tem a ver com a nossa conexão, da maneira como a gente está ligado hoje. E essa jornada é exatamente poder criar um caminho para estabelecer conhecimentos, redes de conhecimento, continuar essa troca com empreendedores e criativos
em todo o país, mas principalmente para aprofundar conceitos, né? Para ir além das reflexões que hoje a gente vive diariamente, uma bacia de reflexões, né? Eu falo que qual é a reflexão do caldeirão que está entrando hoje? Essa é a grande expectativa nossa aqui, né? É trabalhar e criar um processo de aprofundamento e de experiências sobre criação, criatividade, identidade e construção. Esse é um movimento coletivo para que a gente esteja juntos nesse momento, né? Criatividade, crença, identidade, construção. É esse o projeto que a gente inaugura hoje aqui nesse ambiente digital, pelo InMod, as jornadas de conhecimento em mod, e o modelo que tem esse propósito de aprofundar essa capacitação, né? E criar essa aceleração de negócios. E assim, é uma forma que a gente entende que a missão do InMod, ela se expande nessa área digital, e a gente pode estar aqui trocando todo esse nosso conhecimento e, obviamente, ouvindo muito, porque a gente tem que ouvir muito nesse momento. Acho que como o Paulo explicou, a gente, nos últimos anos, tem feito um trabalho muito próximo dos pequenos negócios e de marcas no Brasil inteiro, e tem sido muito rico, imagino, para as marcas, mas tem sido muito rico para a gente também conhecer essas características locais e necessidades locais, o trabalho das marcas, né? Quais são os desafios que elas têm e quais são as potências locais, né? Que isso que nos interessa muito quando o Paulo fala que eu falo muito de aproximar os Brasis, é exatamente porque eu acho que a gente tem que conhecer essa diversidade, essa riqueza que o país tem e que está tá impresso na nossa veia criativa, né? No nosso fazer. E então é muito importante para a gente também essa troca. E a gente, com o isolamento, a gente viu aí um momento de interrupção desse trabalho mais próximo, mais físico, né? Pessoalmente com vocês no Brasil inteiro. Então, o digital está nos permitindo ampliar isso e poder estar com mais gente. E o que a gente quer aqui é isso mesmo, é compartilhar experiências, a nossa trajetória, o que a gente pode trazer para todos, enfim, como experiência tanto do que deu certo quanto do que deu errado, mas a ideia, eu acho que o mais bacana disso tudo é que a gente vai poder estar com vocês, né, a cada semana, durante 4 semanas a gente vai ter encontros ao vivo, onde a gente vai poder conversar com vocês, entender um pouco necessidades, desafios, como que a gente também pode inspirar de alguma forma, trazer algum tipo de inspiração, trabalhar juntos mesmo, né? Saber exatamente como é que a gente pode estar trazendo mais essa experiência para perto de vocês e vocês também nos dando esse feedback para entender esse momento, que é um momento que está afetando o mundo inteiro, como o Paulo já disse. O Brasil é um continente, então a gente tem aí diversas maneiras como as pessoas estão enfrentando essas situações. A gente tem conversado muito com as marcas aqui, que fazem parte do calendário, com outras tantas que também são do nosso relacionamento, entendendo um pouco as dificuldades e como cada um está buscando as soluções. E essa aqui é uma aula inaugural gratuita e a nossa proposta é que vocês continuem com a gente nessa jornada, né, que começa a partir de agora, e que a gente possa, aí, nessas 4 semanas, estar muito próximos. Então, quem tiver interesse, já pode clicar aqui no QR Code que está aparecendo na tela de vocês, ou no link que já vai estar aqui no chat para vocês clicarem. Bom, antes de mais nada, a gente gosta muito de frisar que a gente não é acadêmico, né? Ninguém aqui é professor, nós somos fazedores. Então, assim, o que a gente pode colaborar e contribuir com todo mundo com a nossa experiência, com aquilo que a gente viveu nesses 25 anos só de calendário da moda, só de São Paulo Fashion Week, e antes disso, com as nossas experiências anteriores em trabalhos que a gente fazia tanto dentro de marcas quanto a serviço das marcas. Então, acho que a gente pode aí trazer essa nossa trajetória como contribuição e aquilo que o nosso network, né, aquilo que a gente está ouvindo e compartilhando com as marcas, com as pessoas, os criativos nesse momento. A gente
A pandemia, eu acho que trouxe a possibilidade, ela trouxe diversas questões para a gente analisar, mas acho que, entre outras coisas, a possibilidade da gente repensar muitas coisas, né? Então, acho que esse é um momento muito rico, que se a gente conseguir realmente resiliência nesse momento, né? Acho que a gente vai conseguir fazer transformações que levariam muito mais tempo, mas que já estavam em curso, né? Nada que tenha sido trazido é novo, mas que a gente teve esse tempo para parar e realmente falar, bom, agora a gente tem que mexer e tem que mudar e tem que repensar e rever uma série de coisas, né? E eu acho que o fundamental nesse momento, a gente acredita nisso, é a criatividade. Quer dizer, nesse momento, o que vai trazer as soluções é a criatividade. Aquilo que a gente vai encontrar de soluções vai ser a partir da criação. E esse é um ponto que a gente fala muito da importância da gente ter muito claro quais são os nossos valores, quais são os nossos propósitos, para que a nossa identidade essa permaneça. Esse é o nosso eixo, a gente sempre fala isso. Por mais que a gente enfrente ventanias e tsunamis, etc. e tal, a gente tem um eixo que a gente precisa ter muito claro para que a gente possa aí dar continuidade às nossas ações e não ficar paralisado no meio do caos, né? É porque a gente está exatamente vivendo um momento e uma condição única na história, né? Claro que a gente tem aí dezenas, centenas de desafios, mas é também uma grande brecha e uma oportunidade para que a gente repense as questões, porque elas estão todas aí colocadas como reflexões, né? E toda crise, isso é um chavão, mas toda crise também gera uma grande oportunidade. Mas eu acho que mais do que oportunidade nesse momento, a gente está podendo parar, podendo refletir, né? E isso dá a esse momento, historicamente, unicamente, uma grande oportunidade para que essas novas possibilidades em nosso novo mundo, nosso novo modo de vida, né? Toda essa experiência, ela possa sim vir como uma experimentação de construir outras formas de convivência. É uma oportunidade de questionamento profundo sobre esses valores todos que a gente teve até ontem, até hoje mesmo como certos, né? Qual é o valor do humano nesse processo, né? Somos humanos ou não mais, né? Eu sempre digo que eu entrei na moda, isso já há mais de 30 anos, não impulsionado pela questão da roupa, mas apaixonado por pessoas, apaixonado por essa capacidade humana da transformação, da criação, dessa colaboração, né? Quais são os valores humanos essenciais nesse momento? O que a gente vai carregar para essa nova vida, né? O fato é que o mundo não anda para trás, né? A gente não pode olhar para a vida como uma nostalgia de um tempo. Não, ele é importante como uma experiência, como uma memória, mas a gente anda para frente, né? Então a gente tem que olhar tudo que a gente está vivendo, materializar tudo que a gente está vivendo como um processo de evolução, né? É uma espiral de transformação para um próximo estágio. E isso é histórico. Eu acho que eu tenho pensado muito sobre isso. Por mais doloroso que toda essa experiência está sendo, né? Cada dia a gente descobre novas questões, novos pontos, desafios. O fato é que é um momento único. A gente está aqui efetivamente começando um novo século. A gente está iniciando o século XXI e a gente faz parte desse processo. A gente está aqui fazendo parte desse momento, que é um momento delicado, que de um lado a gente tem um avanço exponencial de tecnologia, a gente nunca teve tanta ferramenta de tecnologia nas mãos. Imagina se a gente estivesse vivendo esse momento de pandemia há 10 anos atrás, que a gente não tinha uma rede de conexão, a gente não poderia estar aqui trocando esses pontos, trocando essas angústias, essas visões, essas reflexões, né, com todo mundo. Então, esse é o momento que todos estamos conectados, né? E também tem uma questão da nossa capacidade de responder na mesma velocidade a esses desafios que são cada dia mais complexo, Graça. Assim, é uma coisa que a gente fala o tempo todo sobre isso, né? A gente não está parado. Eu queria até dizer, nesse sentido
do compartilhamento nos nossos isolamentos, das angústias, das perguntas, das questões, dizer que aqui a gente quer muito que seja uma conversa, né? Essa aqui é uma conversa bem fluida. Vocês quiserem perguntar coisas, por favor, mandem as suas perguntas, as suas questões. A gente vai estar aqui estabelecendo uma conversa mesmo com vocês. É óbvio que todas essas questões, e a gente trancados ou isolados dentro de casa, a gente se vê diante de situações que a gente não vivia há muito tempo, pelo menos com essa continuidade e esse tempo, né, que a gente está muito próximos aí das nossas casas, das nossas famílias, e compartilhando isso ao mesmo tempo com o trabalho, então tendo que equilibrar todos esses lados, e a gente percebe que muita coisa que a gente está questionando e muita coisa que a gente está se perguntando se vai voltar ao normal ou não, tem muita coisa que precisa mudar mesmo, e a gente já sabia disso. A gente está há um tempo já falando, né, Paulo, nesses anos todos, dessa transição, que é uma transição entre exatamente isso. O século XX, ele acho que ele encerra um momento, uma forma de operar, uma forma de trabalhar que vinha muito mais num ritmo que não era ditado pela velocidade e pela aceleração que as tecnologias trouxeram. E isso vai se acelerar cada vez mais. A gente está vendo que questões que eram colocadas aí num prazo de 5 anos para realmente acontecerem, a gente está vendo acontecer em 5 meses, né? A gente está vendo aí o crescimento do comércio eletrônico, de todas as transações que estão sendo feitas. O mundo virou digital, né? Da noite para o dia o mundo mudou, e se aquilo ainda era alguma coisa que caminhava em paralelo a toda a nossa forma de trabalhar e de viver, agora realmente tomou um ponto central, né, nas nossas vidas. Inclusive, tem coisas que eu acho que não muda mais, né, Paulo? Acho que tem coisas que... São todas fragilidades do sistema e tem muita especulação sobre o que virá, né? O que virá depois, como virá. Seremos capazes de promover realmente essas mudanças? Eu tenho ouvido muito isso nesses 100 dias e também refletido e conversado. A Graça é uma das pessoas que a gente conversa praticamente todo dia, mas o nosso grupo, e também em lives, assistindo, ouvindo, tem muita reflexão. Né? Mas reflexão não significa processo. A gente tem que entender como que esses movimentos vão acontecer. Né? A gente está valorizando muitos movimentos em direção a um futuro mais desejável. Isso é um fato. Né? Mas a gente também entende o tamanho que é essa encrenca. É complexo. Né? Mas, por outro lado, a inércia é muito grande. Né? E a gente está podendo experimentar uma visão de novo mundo, mas a gente também está paralisado, e esse movimento de mudança vai demandar muita energia e muita vontade da gente. Né? A pandemia, por si só, ela não vai resolver essas questões que estão postas aí há séculos. Eu tenho também refletido que, de tudo que a gente está discutindo, de necessidades de mudanças, de hábitos, de como é esse mundo, tirando todos os excessos que a gente percebeu que a gente pode viver sem muitos pontos deles, é que não é também tão simples, porque não tem nada novo. Não tem nada novo aqui que a gente está discutindo em todos os aspectos que não sejam questões que estão aí há 20, 30 anos sendo postas. A única novidade vai ter vacina? Quando que essa vacina vem? Né? A pandemia ela está só colocando todo mundo parado num momento de reflexão. E esse impulso que a gente está tendo sobre esse futuro, né, essas questões de normalidades, todos esses rótulos que eles se colocam, eles, na verdade, são para a gente repensar. Né, que é o que a gente está fazendo aqui, ouvindo e conversando, para poder também abrir para uma nova visão. Né? O mundo mudou. Esse é um ponto. O mundo mudou. Né? Não volta mais. Eu acho que nesse sentido estamos todos juntos aqui. Eu acho que, como você falou, o fato da gente ter a tecnologia ao nosso serviço nesse momento está sendo um grande presente, porque podia ser muito pior, né? A gente podia estar isolado total. E uma das coisas que a gente fala muito durante
as nossas rodadas de mentoria nos estados, nas cidades brasileiras, com as marcas, a gente fala muito do processo, como o processo de empreender solitário, né? Porque empreender é quando você realiza alguma coisa, quando você tem a vontade de realizar alguma coisa, um projeto, uma marca, o empreender, ele é solitário, ele é um espaço onde você tem que tomar uma série de decisões, né, ver uma série de processos, e muitas vezes, sobretudo em micro e pequenas empresas, esse processo acaba sendo depositado muito em cima de uma única pessoa, né? Ela fica sobrecarregada. Então, eu acho que ter esse espaço, que, através da tecnologia, que vai nos permitir estar mais próximos e a gente poder juntos, né, pensar saídas e soluções, acho que esse vai ser um grande estímulo, eu acho, porque eu acho que nesse momento o maior estímulo é criar, né? Paulo tem ouvido muito, a gente tem conversado com outros criadores aqui, com empreendedores, e realmente você sair da inércia, você partir para alguma ação, isso tem feito as pessoas encontrarem saídas, alternativas, né? Uma coisa que a gente conversava muito nas nossas viagens com os empreendedores era a questão dos canais de distribuição, os canais de venda, e como a tecnologia ajudou as pequenas marcas a se posicionarem no mercado e a construírem a sua comunidade de interessados, de clientes, de pessoas que curtem a marca, e como isso é importante nesse momento, porque foram os canais, ou estão sendo os canais, que estão ajudando muitos dos criadores e muitas das marcas a encontrar saídas para os seus produtos. Então, eu acho que esse é uma situação que, por um lado, tem os seus contras, né? Tem as suas coisas que não são legais, mas tem uma série de oportunidades aí e talvez assim, esse empurrão para que a gente realmente se empenhe em espaços que a gente estava adiando, ou coisas que a gente ainda achava que ia levar um tempo para acontecer, né, Paulo? As transformações, elas são sempre motivadas por mudanças de cenário, né? O caos, né? A criatividade, ela surge desses momentos de disrupção, desses momentos de fortes mudanças. Só para avisar aqui, assim, a gente vai estar trocando comentários e ouvindo as perguntas, mas parece que ainda não está conseguindo ainda colocar os comentários, mas se eles já estão vendo, daqui a pouco esse ponto da tecnologia também se resolve, né? Esse momento de mudança que o mundo vive, esse momento que a gente está sendo muito provocado a buscar outras maneiras, a gente o tempo todo acorda pensando: o que eu vou fazer diferente? Como é que eu vou fazer diferente, né? Essa sacudida que o mundo levou e que nós estamos recebendo todo dia, ela é muito positiva, né? Porque ela ativa um instinto de sobrevivência. Eu falo que o ser humano, ele não está aqui para desaparecer, né? E ele não está aqui para viver sozinho. A coisa mais incrível, pelo menos para mim, uma das coisas mais incríveis foi perceber que, com toda a tecnologia, com toda a capacidade que a gente tem de estar conectado, a gente quer estar do lado do outro, a gente quer estar abraçado, em contato, respirando, né? E esse estímulo, ele não pode diminuir. Mas se ele diminui, a tendência é você sair disso aqui e voltar para o mesmo lugar, né? Que onde a gente está, essa possibilidade também é grande. Por isso que eu falo sobre essa questão de refletir, mas de processar. É diferente você processar algo que ficou claro na sua cabeça, porque não é só um ato da visão, né? Você tem que introspectar isso também e poder trocar essas questões. Esse talvez seja o maior estímulo que a gente tem aqui provocar, Graça, para poder trabalhar essa passagem. É uma passagem, é um rito de passagem. Eu acho, eu acabei me lembrando aqui, não à toa, na última edição do São Paulo Fashion Week, em outubro, antes da gente, enfim, no ano passado, a última edição que a gente realizou, a gente trouxe a questão da humanidade, né? A gente trouxe a questão da vulnerabilidade a partir do projeto Estufa, que trouxe essas discussões dentro do São Paulo Fashion Week, mas falando de uma grande exposição onde a tecnologia era o grande, digamos assim, a grande estrela, mas o que estava por trás era o questionamento da humanidade, né? Chamava Human X, e tinha essa intenção de discutir
como que ao perceber essas fragilidades, a nossa vulnerabilidade, como isso nos leva a buscar novas soluções e como isso, na verdade, é uma evolução. A gente está evoluindo para sistemas que são mais complexos e isso faz parte, a vida é assim, a vida em rede é cada vez mais complexa, a gente tem que atender diversos interesses, um ecossistema grande, né, que gravita em torno do nosso negócio, do nosso projeto, das nossas vidas, e a gente começa a entender a importância da interdependência. Eu acho que o vírus nunca deixou tão claro e tão fácil de entender a interdependência e a necessidade da gente realmente repactuar valores e crenças e realmente repensar esses nossos processos, aquilo que não serve mais e que a gente tem que abrir mão. É muito importante, até nesse momento que a gente está começando aqui nesse ambiente e falar com as pessoas interessadas em todas essas questões de empreender, de criatividade, é que esse processo de mudança, ele não tem como ser consolidado num curto espaço de tempo. Né? A gente não pode ter essa expectativa de que todas as transformações postas, necessárias, que ficaram claras, né, numa maior quantidade de pessoas ao mesmo tempo, esse processo ele é profundo e ele vai levar um tempo. E a gente está ter essas expectativas certas para isso. A mudança não acontece de uma hora para outra, isso é um fato. E acho que na passagem a gente está bem nessa transição, né? Entre o que foi, o que ainda está sendo e o que vai ser, que está todo mundo construindo nesse momento. Então, é um momento mesmo que a gente fica inseguro, porque a gente, por mais que a gente fale, a mudança faz parte da vida, se a gente, qualquer organismo vivo, onde a gente olhar para a natureza, para a gente mesmo, a gente sabe que a cada momento a gente está mudando, e faz parte, mas a gente sempre tem um certo fica meio apavorado, né, com a mudança. A gente quer o conhecido, a gente tem medo do desconhecido, não sabe o que vai dar, a gente tem ainda resquícios de uma formação que é uma formação do controle, e a gente tem que imaginar que daqui para frente a gente vai muito mais trabalhar no coletivo e colaborando do que controlando, né? Então, isso exige um desprendimento e uma abertura de todos para que a gente possa realmente absorver as oportunidades, né? Não ficar só reativo, né? Resistindo à mudança, que eu acho que a resistência à mudança é pior nesse momento. Né? A Graça trouxe uma questão que eu sempre coloco, acho importante eu colocar aqui, talvez quem esteja aqui que já me ouviu falando, eu estou me repetindo nessa questão, eu traço um paralelo com a minha vida profissional com uma questão da antroposofia, que é uma ciência, uma medicina homeopática, mas que estuda a vida. Né? E tem essa questão de você trabalhar a certeza com a incerteza, o dia com a noite, o frio com o calor, né? O medo. Você tem que vivenciar essas questões até para poder se livrar delas. Né? É um momento de incertezas, de insegurança, mas isso também é um terreno fértil. Essa é a passagem que está posta para a gente como uma grande oportunidade. E o cérebro acaba se acostumando com aquilo, com a rotina, né? Com aquilo que a gente faz, e a gente já faz no automático, a gente nem para pensar se realmente precisa fazer aquilo, se a gente pode descartar. Então, acho que é um momento rico nesse sentido, embora tenha toda essa angústia da mudança, de não saber para onde a gente está indo. E é importante, por que é importante a gente pensar dessa maneira? Porque senão a gente fica só listando os problemas, né? E não fica vendo as soluções. A gente fica só nos erros, né, e não nos acertos, a gente acaba sendo mais pessimista do que otimista. E já que você falou que eu falo de futurismo, eu falo de futurismo, me interessa muito esse tema de pensar como a gente está construindo os futuros, porque a gente sempre pensa no futuro como algo que vai se apresentar em algum momento na nossa frente. Não, a gente está construindo esses futuros. Então, me interessa entender como que as pessoas estão se mexendo, as novas gerações, mesmo pessoas que estão dedicadas a pensar de que forma melhorar o mundo. Me interessa muito esse assunto, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. O que a gente está vivendo hoje foi idealizado, imaginado na cabeça das pessoas, de pessoas
que estavam lá pensando o que seria o futuro e como construir isso, lá na década de 20 do século passado, no século 20. Lá eles já estavam vendo robôs, eles já estavam vendo celulares, a gente falando aqui por videoconferência, isso em 1920, quer dizer, quando as pessoas nem imaginavam que isso era possível, era quase ficção científica, mas se você pegar revistas antigas, American Scientific, por exemplo, você vai ver lá desenhos de todos esses gadgets que a gente tem hoje na vida e que a gente não vive sem. Então, o que a gente está imaginando hoje, o que a gente está pensando, é o que a gente está construindo. Então, me interessa muito sempre ver esse lado de que imagens, o que a gente está criando e imaginando como sendo o futuro, porque é isso que a gente está construindo e a gente precisa ter muita responsabilidade nesse sentido. E é um trabalho coletivo, é uma coisa coletiva, né? Estamos pensando juntos, não é sozinho. E é difícil prever, né? Prever é isso que eu estou falando, a gente tem que viver essa experiência. E a tendência natural é que a gente tenha resistência a essas mudanças, né? Porque você sai da zona de conforto, né? E aí você entra na questão da acomodação. Né? É como o cérebro funciona, né? Tem essa questão toda de você ficar numa área que é tecnicamente confortável, e aí entra todas as outras questões que a gente está falando aqui, os medos, as inseguranças, é mais fácil ficar no lugar que você conhece, né? É mais cômodo ficar no território que você domina, e eu acho que a mensagem para nós, para o mundo agora, saia desse lugar e venha para esse outro ambiente. Essa é a grande mudança que a gente está podendo viver aqui. Né? E a resistência a essa mudança ela é tremenda. Eu acho que a gente precisa, talvez, se ficar tranquilo em ter mais perguntas que respostas. Eu acho que é fértil, é rico você ter mais perguntas que respostas, é inteligente, você vai procurar outras saídas, outras soluções, e eu sempre falo que a gente tem um olhar um pouco pejorativo, um jeito pejorativo de tratar o jeitinho brasileiro, como se fosse algo menor, né? E eu acho que é um grande sinal de inovação o jeitinho brasileiro, porque eu acho que na dificuldade e quando a gente tem que buscar soluções não tendo tantos recursos financeiros, né? Porque recursos de natureza a gente tem em abundância, mas e inteligência também. Eu acho que o jeitinho brasileiro ele é exatamente isso. Ele é a capacidade que a gente tem de encontrar soluções e saídas e geniais. Então, eu aposto muito nisso, assim, acho que a gente tem que valorizar muito esse lado que é nosso, né? E eu acho que a gente, na verdade, a gente tem que pensar um pouco que a gente está vivendo uma mudança sistêmica, sabe? Quando você tem um computador e o sistema operacional ele fica velho, né? Ele já não consegue rodar alguns programas, você já começa a engasgar e a parar. Eu acho que a gente está vivendo exatamente isso se a gente pensar que a gente está mudando o sistema operacional, né? E quando a gente muda o sistema operacional é quando a gente tem que conhecer de novo como é que opera esse sistema, quais são as novas funcionalidades, as novas competências. Então, eu vejo muito dessa maneira e acho que quem imagina um futuro tem que ser otimista, pelo amor de Deus, senão a gente já tem muito Blade Runner, né? Muita coisa já projetada que não é bacana. E voltar para trás ou ficar parado é impossível, né? Você não tem como... não é uma escolha, né? Essa questão. Tem que avançar, né? Tem que ter esse otimismo, tem que ter essa capacidade de querer errar, né? Todo o movimento de transformação ele é feito de erros, ele não é feito só de acertos, né? Você vai perceber grandes evoluções quando você percebe os erros também. Diante desse fato é que você engata, que você consegue processar essa frequência e mudar esse tom. Né? Eu acho que é disso que a Graça estava aqui falando e disso que a gente está tratando aqui. Né? Sair da zona de conforto, olhar para o desconhecido, ouvir, né, todas as questões que estão colocadas, ouvir o que o outro... Esse processo colaborativo, a gente discute isso há muito tempo.
né? Há bastante tempo a gente fala da colaboração. Esse é um momento especial para materializar isso, né? A colaboração, o afeto, a troca. Esse é o grande ambiente que a gente tem. Né? Como garantir que essas nossas empresas, que todas as nossas empresas possam gerar lucro, impactar positivamente as pessoas, os locais onde elas operam? Como é que é essa transição como oportunidade? Isso é uma questão que eu acho que eu tento responder o tempo todo. A Graça é perguntada disso também o tempo todo, né? Eu acho que ninguém vai ter uma saída sozinho, né? Eu acho que também isso está cada vez mais claro. A gente vai encontrar soluções juntos, um somando, um trazendo. A gente está vendo aí toda essa movimentação em torno de encontrar uma vacina, um remédio, alguma coisa que nos ajude a, a, a enfrentar e poder voltar a uma certa normalidade das nossas vidas, né, a partir controlando de alguma forma o vírus. E a gente vê que está sendo uma soma de esforços e de conhecimentos e de inteligência integrada de vários países, né, de cientistas do mundo inteiro. Então, isso a gente está pegando esse fato específico que a gente está vivendo, mas isso é o que acontece o tempo inteiro. A gente, por exemplo, fez o Amini Hotspot, a primeira incubadora de moda, e eu gosto de falar que são marcas novas, novos talentos, muito talentosos, pessoas muito talentosas, e que a gente pôde ficar muito próximo durante 5 anos que a gente manteve o projeto e perceber que já tinha uma mudança ali, que as pessoas já se relacionavam de uma forma diferente, que os criadores já compartilhavam os seus recursos. Primeiro, não eram só uma coisa, né? Então cada um tinha competências e habilidades que iam além do estilo ou da criação de moda, e a gente percebeu que ali estava já a semente dessa mudança que se instalou. Eu acho que hoje em dia e o São Paulo Fashion Week é um exemplo disso, né, de como colaborando e trazendo parcerias e outros olhares, novos olhares, como isso traz uma riqueza que sozinhos a gente não ia conseguir fazer. Então é uma soma, né? A gente sempre fala isso, que nós precisamos de novos olhares o tempo todo, né? Para esse processo de evolução e de transformação, nós precisamos desses olhares, né? Para auxiliar nessas mudanças, né? Para dar esse refresh. Esse é o grande ponto que a gente precisa. E até para sair do automático, né, Paulo? Para sair daquelas coisas que a gente acha que só podem ser feitas daquela maneira. Quando a gente fez uma edição do São Paulo Fashion Week, onde a gente tem temas, a gente trouxe uma edição que era Veja o Mundo com Outros Olhos, onde a gente apresentava um mapa do Buckminster Fuller que mostrava exatamente por que a gente vê o mapa sempre como a gente no hemisfério sul embaixo do hemisfério norte. Não, você pode olhar o mapa do ponto de vista horizontal e todo mundo está numa outra dimensão, né, onde você não tem posto essa questão da superioridade ou da inferioridade, que é um modelo eurocêntrico e que está mais do que na hora da gente romper e valorizar aquilo que a gente tem. Então, a gente sempre fala isso, né, de que a gente é hemisfério sul e a gente tem muito a aportar ao mundo, porque tem valores muito importantes né, do hemisfério sul, que não é nada inferior ao hemisfério norte, muito pelo contrário, a gente abasteceu o hemisfério norte durante muito tempo, ainda abastece. A gente sempre se pergunta isso, né? Desculpa estar te interrompendo, mas é que você falou uma questão que me veio um raciocínio, que é onde estamos, onde queremos chegar, como é que nós vamos chegar, né? O ponto de partida para fazer essa travessia é ter clareza exatamente disso, né? Como a gente se vê e aonde a gente está e o que está acontecendo. Eu acho que essa é uma questão agora, sempre foi, mas mais do que nunca é muito importante perceber a si mesmo e perceber o mundo. E como tudo isso está refletido naquilo que a gente quer e no foco que a gente tem. Né? Eu vou aproveitar aqui o intervalo, estão me pedindo aqui para dar um número de WhatsApp para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, porque acho que aqui o chat do YouTube deu problema mesmo. Aliás, eu achei que hoje fosse... Tem ventania, já caiu a internet para todo lugar, já caiu energia. Eu falei, hoje, vamos ver se a gente vai conseguir estar aqui realmente fazendo isso. Estamos. Então, 011
96952-1562. 011 96952-1562, para quem quiser trocar aqui com a gente e fazer perguntas. Eu acho que nesse momento de mudança é muito importante a gente fazer algumas perguntas, acho que a gente já está fazendo, né, do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista da empresa, do negócio, do projeto que a gente estava prestes a lançar, ou que está querendo lançar assim que possível, que eu acho que é saber onde a gente está, né, Paulo, e aonde a gente quer chegar. Eu vou até contar uma história. Quando a gente se associou, o Morumbi Fashion, o calendário oficial da moda brasileira, já tinha 4 anos. Isso. E a gente chegou, um grupo de pessoas que se associaram ao Paulo e à Graça Borges, com expertises e outro tipo de know-how para somar. E a gente falava muito com o Paulo e a Graça que a gente precisava resetar. Então, a gente precisava se isolar em algum lugar para realmente pensar quais eram os valores que a gente queria compartilhar, quais eram os propósitos, e qual era esse propósito e qual era a identidade que a gente ia construir a partir daquela junção. A gente realmente acredita nisso. Isso foi muito importante para a gente, porque isso deu um norte para a nossa caminhada e para a gente entender de que forma cada um podia colaborar e ter autonomia dentro daquele propósito para seguir adiante. E isso a gente compartilhava com todo mundo que trabalhava com a gente, né? Com as equipes todas. Então, sempre foi um processo de perguntar onde estamos, para onde queremos ir, né? De que forma, como é que a gente pensa e de que forma a gente quer seguir, porque isso é fundamental, isso é o DNA da sua trajetória, da sua empresa, né? São essas questões que a gente quer, inclusive, continuar a conversar com vocês durante as jornadas, e eu acho que isso vai ser muito rico, porque eu acho que foi muito importante para a gente consolidar um projeto que o Paulo tinha lançado como um projeto de longo prazo, de 30 anos, e que dependia muito de ter alinhadas essas questões para que aquilo realmente chegasse como chegou agora até os 25. Já estamos nos 25, né? Estamos nos 25. Eu acho que essa questão de energia e de fluxo, né? A economia é um fluxo de recursos, de pensamento, essas tendências, prognósticos, planejamento de cenário, né? Que são ferramentas que ampliam essa percepção do presente. Né? A gente tem que ter essa capacidade de olhar para todos esses setores e as atividades específicas e para onde elas estão apontando, né? E mirando as estratégias para cada negócio. Né, ter essa visão ampla, porque a gente tem essa capacidade de fazer isso hoje. Né? Poder parar, poder perceber como se organiza toda essa questão de fluxos de informações, como a Graça falou, quando nós começamos o calendário de moda, a gente estava fazendo algo que era improvável de se realizar, talvez até percebido como algo impossível. Né? E é dentro desse cenário que a gente trabalhou e que a gente construiu, entendendo que seria uma jornada de longo prazo. Né? Esse é um ponto importante que a gente nunca tira da perspectiva. Né? Os processos eles demandam um tempo de mergulho. Eu acho que hoje, mais do que nunca, com essa avalanche de informações que a gente tem por segundo, mais vital do que nunca esse mergulho em processos, em cenários, em planejamento e velocidade. Ao mesmo tempo, você também tem que ter essa velocidade, porque o mercado está cada vez mais ágil, ele é cada vez um sistema mais vivo, mais orgânico, mais interativo. Esse é o ponto que a gente tem. Né? E eu acho que isso também ajuda primeiro a manter um eixo, porque essa identidade ela vai fazer com que a gente saiba exatamente o que a gente quer e para onde a gente está indo. Não que você não ajuste, hein? Acho que você tem ajustes ali. Nas nossas conversas nos estados, com as marcas, com as pequenas empresas, a gente conversa muito sobre isso. Às vezes, a gente
está achando que está num rumo e as coisas estão indo devagar, mas às vezes é um pequeno ajuste, alguma coisa que passou despercebida e que a gente pode, de fora, trazer um novo olhar, e isso leva a pessoa a voltar a um eixo e dar um outro estímulo e o negócio anda. A gente tem que pensar como se a gente fosse um corpo, né? É um corpo humano, a empresa é um corpo que tem lá seus órgãos, seus setores, cada um cumpre a sua função, mas todos estão cumprindo uma função para que o corpo funcione como um todo, né? Então a gente precisa ter isso muito claro, essa clareza ela é importante, principalmente em cenários como esse que a gente está vivendo, que são cenários mais caóticos, onde ninguém tem uma bússola ainda de para onde caminha a humanidade, e a gente precisa se manter nesse eixo para que a gente possa realmente andar, que a gente possa realmente encontrar ali as alternativas e as estratégias, né, que a gente vai traçar para isso. Acho que o Paulo tem nas conversas que a gente tem tido com as marcas, até você podia falar um pouco disso, né? A gente tem visto aí algumas alternativas de trabalhar juntos, né? De criar espaços que possam otimizar os recursos que se tem. Eu acho que tudo isso criar contextos, né? Criar contextos para que para uma mudança de mentalidade também, né? Da forma como opera, como que esse hub pode ajudar o outro. Eu falo que o grande desafio aqui nesse momento é a gente se ver pelas nossas vulnerabilidades. Né? Eu quero trocar com você a minha vulnerabilidade, não a minha qualidade. Né? A minha qualidade está posta, ou ela está aqui, ela já faz parte de mim. Agora, o que vai alterar essa minha evolução é não enxergar as vulnerabilidades, os meus pontos frágeis. Né? Eu acho que essa capacidade de trocar isso com o outro, nessa rede de colaboração, ela é muito importante, né? Porque se queremos melhorar, manter essa evolução e o que precisa ser criado, né? Ele precisa também ser repactuado. Né? Tem que identificar claramente esse propósito, ajustar essa rota, né? Qual é o plano diante de todos esses imprevistos, esses novos cenários que também, de novo, são novas oportunidades e novas possibilidades. Né? Esse processo de inovação ele tem que começar dentro. Ele começa primeiro com a gente, organizando todas essas nossas questões, para que ele possa ganhar, como a Graça disse, ganhar esse corpo. Né? Mas também tem que ganhar essa confiança nas relações. A gente está falando também de um processo de confiança. A Graça tem dito muito isso, né? Que a gente vive uma perda de confiança. É muito importante a gente ampliar a percepção de tudo isso para poder sair desse lugar e aí sim poder inovar. Acho que sem confiança a gente não anda, né, Paulo? Se a gente desconfia de tudo, se a gente não acredita em nada, é muito difícil você querer empreender ou querer realizar alguma coisa. A confiança, eu acho que ela é fundamental e eu acho que ela é uma palavra-chave de futuro também, né? A gente está num momento em que a gente tem as fake news, enfim, o que não falta é coisa falsa mesmo. Então a gente tem que exercitar e exercer essa questão da confiança com mais força ainda. Acho que a gente tem que estar muito atento, mas acho que a confiança no outro, né, no ser humano, acho que isso é que permite trazer a força do coletivo, porque como é que você vai se juntar com outras pessoas se o tempo inteiro você desconfia, você acha que vão te passar a perna? Aí não tem. E eu acho o seguinte, assim, na nossa experiência, e o Paulo é mestre nisso, assim, ele é sempre aberto a dizer sim, sempre ele está querendo ouvir o que vem de novo, e isso é fundamental, porque é de onde vem novos olhares, é de onde vem parcerias que você não esperava, trabalhos que acontecem de junção de pessoas que não estavam ali. Então, por que a gente, em algum momento, a ONU resolveu que o São Paulo Fashion Week era um case de economia criativa? A gente nunca trabalhou focado em ser um case de economia criativa, a gente realizou, a gente foi fazendo, mas a forma como a gente foi fazendo era um case de economia criativa. Por quê? Porque a economia criativa ela pressupõe isso, um hub de conexão, que o São Paulo Fashion Week
né? Um lugar onde você possa estabelecer novos vínculos, onde você possa estabelecer novas parcerias focadas no quê? Na confiança. Porque sem a confiança não adianta, você não vai conseguir construir nada. E é da confiança que você consegue ver quais são os recursos que você conta, né? Que os recursos não são só financeiros, os recursos são de talentos, são de trabalho, são de parceiros, de fornecedores. Então, tem diversos recursos que você pode contar se você estabelecer uma relação de confiança. Criar esse ambiente, né? Ambientes seguros para a inovação. Acho que essa é uma das rupturas e uma das disrupções que a gente está vivendo aqui. Poder experimentar, né? Poder errar, né, Paulo? Correr risco, né? Que eu acho que todas essas palavras que dão um certo medo assim no começo, mas inovação, é isso. Inovação é poder correr risco, é poder inovar, é poder correr risco, é poder experimentar e é poder errar. Acho que a gente tem um problema sério no Brasil com a questão do erro, né? Acho que nos Estados Unidos, lá fora, a gente vê que quanto mais o indivíduo ou a empresa passou por falências e por erros, mais eles são valorizados, porque eles tentaram, porque eles experimentaram, porque eles aprenderam. Você aprende com ele, você sistematiza tudo isso e você aprende, você faz de um outro jeito depois disso. Graça, desculpa, tem uma pergunta do Christian, de 0 a 10, essa pergunta é para você, de 0 a 10, qual seria o risco de começar um negócio de moda nesse momento atual? É melhor esperar? Se sim, esperar até quando? Tudo isso que a gente está falando agora, né? Confiança, colaboração e conexão. Eu acho que o Paulo é mais habilitado a responder isso, mas eu vou dizer o que eu tenho falado quando me perguntam. Eu acho, as pessoas têm me perguntado mais assim, se acha que é o momento de lançar uma coleção, vem aí o verão, etc. e tal, e eu falo sim, acho que o ímpeto criativo, o impulso criativo, ele é maior do que qualquer coisa. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que se permitir a expressão. Eu acho que, senão a gente vai para a depressão, certo? Que é a não expressão. Então, é um momento importante da gente colocar uma energia na criação. Eu não digo, eu acho que a gente tem que modular isso de uma forma que o risco seja um risco calculado, que a gente possa experimentar, que a gente possa fazer coleções menores, coleções cápsulas, que a gente teste muito rapidamente e veja o quanto ela tem uma aceitação ou não, e se não tiver, você dispensa rapidamente. Enfim, não investir tanto numa grande produção, e sim em coleções menores onde você possa testar. Isso é o que eu acho, Paulo. Não sei você. Isso é um modelo que as pessoas estão revendo, né? E é engraçado porque, aproveitando a pergunta e esse cenário que a gente está vivendo, a gente vem, por exemplo, há 5 anos, a gente já não coloca uma estação na temporada do São Paulo Fashion Week, que é um clássico de uma temporada de moda no mundo inteiro, né? Primavera, verão, outono, inverno. E a gente já percebendo todas essas mudanças que elas desagam nessa questão, né? Coleções menores, coleções mais atemporais, mais focadas. Eu tenho ouvido muito falar em especialidade, né? Quer dizer, você também tem que entrar e produzir aquilo que você também considera poder ser um especialista. Eu ouvi isso nessas conversas, nesses 100 dias, de vários estilistas e várias marcas que estão no mercado, né? Se eu não faço a melhor calça de sarja preta, por exemplo, eu não vou fazer. Deixa que o outro faça. Eu vou fazer aquilo que eu tenho efetivamente mais especialidade, que eu possa garantir essa inserção, o DNA da minha marca, a percepção de valor do meu produto e no mercado. A gente volta aí para a identidade e para o propósito, né? Aquele eixo que a gente estava falando, né, Paulo? Acho que se você fizer dentro do que você faz de melhor, é evidente que o teu resultado tem maiores chances de sair bem no mercado, né? A gente tem uma outra pergunta aqui do Bruno Furtado, ele falou lá: parabéns pelo diálogo humano dentro desse contexto caótico. Obrigada, Bruno. Nós somos humanos ainda, né? Ainda bem. Eu gostaria de saber como as semanas de moda e desfiles serão repensados, considerando que a velocidade da criação, confecção da moda está sendo questionada diante do cenário de Covid e as metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para 2030 da ONU.
Bom, eu posso começar a responder e você me ajuda, ok, Graça? Ajuda. Bom, primeiro eu quero falar da questão dos desfiles. Eu digo isso sempre, não é de agora, não é nesses 100 dias, que para mim o desfile para a moda, para um criador, para um estilista, ele é o grande momento de expressão, de construção da marca, de desejo, de personalidade. E a gente tem discutido, na verdade, formas, né? Como esses desfiles acontecem, em que tempos eles acontecem. Por exemplo, Paris anunciou há pouco tempo, algumas grandes marcas, que vão fazer 2 lançamentos por ano, não vão fazer 5, 6 ou 7. A gente sempre optou, pelo tamanho do nosso negócio de mercado, a fazer 2 coleções por ano. É muito importante a gente saber equalizar questões que estão postas hoje em rede, mas com uma análise também regionalizada, porque não dá para a gente lidar com informações que estão colocadas aí de forma global quando os mercados são muito diferentes, quando os ritmos também são muito diferentes. Eu acredito que o desfile é a principal ferramenta para a moda. Acredito isso, há 30 anos acredito nisso e tenho trabalhado, nós temos trabalhado muito nessas questões o tempo todo, evoluindo inclusive. Né? O São Paulo Fashion Week foi a primeira semana de moda no mundo a transmitir os desfiles ao vivo pela internet em 2001. Isso era uma heresia na moda. Né? Em 2006 a gente começou a discutir sustentabilidade, consumo consciente, né? Também era uma heresia dentro de uma semana de moda. O fato é que a gente nós somos pessoas aqui, como a Graça diz, nós somos humanos que olham o tempo todo para esse humano coletivo. Então é muito importante a gente perceber esses movimentos que estão surgindo, que estão sendo provocados. A gente fica o tempo todo se questionando. Nunca teve uma temporada de moda que ela se repetisse em relação à outra. Por isso o tema. Né? A gente sempre traz um tema para o São Paulo Fashion Week, que não é para discutir tendência, mas é para criar um ambiente de pauta, para discutir questões que é importante para a moda, porque a moda é um reflexo das questões humanas de comportamento da sociedade de uma época, ela é uma fotografia daquilo que está acontecendo. Então, os desfiles eles têm que ser repensados? Sim, mas não é o desfile em si que tem que ser repensado, é a cadeia na qual cada um está inserido e ter autenticidade na fala, né? Tem que ter o propósito, tem que estar ali claro diante de tudo que acontece. Nós estamos trabalhando para a temporada do segundo semestre dentro das lógicas que nós já pensávamos no ano passado. Nós já tínhamos pensado, em abril já teria uma plataforma digital, não uma transmissão de desfile, porque isso a gente já faz desde 2001, como a gente falou, mas realmente ter essa abertura de ocupação mais solta, de trocas, de inclusão de falas, né, de falas de territórios criativos que são complementares à questão da moda. Isso a gente também sempre acreditou. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso vai se dar de forma a conquistar. É absolutamente essencial que a gente entenda que as transformações, a gente falou disso há pouco tempo atrás aqui, que elas são uma conquista, elas são uma construção. O fato da gente perceber que existem coisas que não são mais certas, não significa que elas serão conquistadas da noite para o dia. E também não significa que, pelo fato de elas não serem conquistadas da noite para o dia, elas também têm que ser ou abandonadas, ou isoladas, ou também que todo mundo seja refratário a esse processo de transformação. A transformação, ela se dá primeiro em mim, né, e em você, e num coletivo. E essa conexão da necessidade da transformação é que está posta. É por isso que a gente está falando da questão da colaboração, do diálogo, de ouvir, de entender as mudanças que são necessárias e ir conquistando passo a passo, sabendo onde você tem que chegar. Tem uma correção de rota do mundo que está posta. Né? E aí a gente vai fazer as escolhas, e a nossa fala, a nossa atitude, ela é uma escolha do caminho que a gente está abrindo, está se direcionando. E eu acho que com relação aos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, acho que a gente está vendo um grande movimento. Eu acho que a gente sempre tem que pensar um pouco
na troca mesmo que existe, né? Quando a gente começou a trabalhar e pensar, como eu falei, na construção de uma cultura de moda, a gente imaginava também que com isso a gente estava formando olhares, repertórios, a gente estava formando mercado, até para que as criações pudessem fazer sentido para as pessoas, né? Pudessem ter um apelo para as pessoas, as pessoas pudessem enxergar aquilo que elas viam na passarela, que no começo parecia algo absolutamente exótico, enfim, esquisito. Eu acho que Inalcançável. é inalcançável. Acho que É. 10 anos depois a gente via já as pessoas perguntando, mas não está muito comercial agora, né? Cadê a criatividade? Enfim, então acho que isso é uma formação de olhar, é uma formação de repertório mesmo, né? De você começar a ver outras imagens, outros olhares. E isso eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que rever novamente, né? São padrões, muitos padrões que foram incorporados e assumidos como os padrões vigentes, né? De um olhar eurocêntrico e que a gente precisa rever. Isso eu acho que não tem volta mais. E acho que dentro dos objetivos da ONU, do desenvolvimento sustentável, acho que a outra coisa é a questão de rever os processos. Acho que a gente está começando a ter os instrumentos e as ferramentas para rever esses processos e para ter uma moda mais limpa, para a gente poder realmente, até a partir do consumidor, que também está começando a enxergar, a gente entender onde é feito o produto, como é feito o produto, valorizar a qualidade daquele produto como um meio de você caminhar para a sustentabilidade, porque se o produto dura mais tempo, você consegue com que ele seja mais sustentável, você vai ter menos produtos sendo feitos, menos sobra, menos resíduos. Então, tudo isso são questões que estão colocadas e que eu vejo como já um caminho de escolha mesmo, tanto do criador quanto do consumidor. E eu acho que a gente vai ter, o Paulo falava muito, não, enquanto a gente não tiver também um produto que corresponda ao desejo, né, à vontade de ter um produto incrível, uma criação incrível, sustentável, a gente não vai conseguir implementar isso. E eu acho que cada vez mais a indústria está se adaptando para oferecer as matérias, os materiais para se fazer isso, os maquinários estão melhorando, quer dizer, a gente está começando a ter aí a indústria 4.0 com maquinários que permitem que você faça coisas que você não conseguia fazer antes. Então, os processos eu acho que estão mudando, mas é um processo, como diz o Paulo. A mudança não acontece da noite para o dia, é um processo, e eu acho que o empenho e a vontade de que isso aconteça é que vai fazer com que isso realmente Eu acho que transforme. a questão também é assim, como que a gente vai fazer, como que vai aproximar esses tempos, né? Tem um gap aí, claro, da capacidade de resposta do indivíduo e da sociedade em relação a essa dinâmica que também está colocada, que é exponencial. É imprescindível a gente suprir essa lacuna. Né? E aí como que isso vai se dar? Né? As novas economias que estão aí, todas as novas formas de você trabalhar com a economia criativa, e aí com a questão da moda, elas são exponenciais. Né? E a tecnologia, ela é o ponto de partida. Isso é uma grande ferramenta que a gente tem na mão e tem que usar. E o fundamental, e a gente falou disso, é que são as relações entre as pessoas, o humano, né? O seu ambiente, a colaboração. A colaboração tem que ganhar uma escala convergindo em equipes, em talentos, em parceiros. A gente também já falou em outras vezes, a interdependência ela é muito importante. Né? A tecnologia ela ganha escala convergindo recursos, dados e tempo. Mas a questão humana ela é imprescindível para a economia criativa. Né? É disso que a gente está falando. É tudo que qualifica, que diferencia, que valoriza os nossos negócios, as novas indústrias, as novas instituições. Nova no sentido do tempo, né? De como elas estão postas, de como elas estão aqui para gerar valor, desses recursos que são intangíveis. A gente está falando de criatividade, a gente está falando de material, a gente está falando de percepção. Né? A gente tem que desconstruir também todas essas questões para poder chegar nesses lugares que são exponenciais. Eu acho que isso que é importante. A Graça trata muito sempre essa questão, esse conjunto dos setores, né? Como que ele se dá.
né? Isso é muito importante, como que todos os processos que fazem parte, e aí a gente está falando de design, de artes visuais, de serviços criativos, audiovisual, novas mídias, artes cênicas, editorias, mídias impressa, mídias digitais, territórios de expressões culturais diversos, né? E os tradicionais. A moda tem esse potencial de puxar essas mudanças significativas. Moda é sistema, é indústria, ela é negócio, ela é um território e um fenômeno social, é cultura. A gente falou isso tanto que o ministro Gilberto Gil, quando foi ministro da Cultura, ele oficializou na Constituição brasileira de que moda é cultura, moda é uma expressão de cultura brasileira. Ela é desejo, ela é mudança, né? E como que a moda pode ser exponencial dessa forma? Esse é o ponto. Ela vai ser sempre exponencial porque ela trabalha com recursos que não se esgotam, né? Ela trabalha com recursos, a criatividade, a inteligência que você coloca na criação, ela é a marca que você cria, ela é um intangível, ela é um recurso que se multiplica com o uso, né? Então, nesse sentido, ela é exponencial. A gente tem uma outra pergunta aqui, Paulo. Temos uma marca de periferia no Distrito Federal, a Hikes, ou Raio-X, Hikes. Moda feita por jovens, para jovens, totalmente focada no território, no propósito e na cultura identitária da periferia, a perifa, já gostei. Funcionamos dentro de um coworking, mas desde março o faturamento foi a zero por conta da pandemia. Nosso público usa pouco a internet devido à falta de acesso e é difícil vender nas redes sociais. Vocês acham que podemos migrar para outros públicos ou refazer o plano de negócios antes do desânimo nos alcançar? É o Andrei do Amaral, o Emia Anitta e Hikes, pergunta fixar. Essa resposta é sua, Graça. Bom, eu vou falar o que eu penso aqui. Eu acho que não desiste não. Mas você está falando aqui de uma dificuldade de acesso à internet, mas e o WhatsApp? As pessoas estão usando muito o WhatsApp para vender, para comercializar os seus produtos. Hoje em dia, eu acho que isso está meio posto, né? São canais que existem. Agora, é importante essa identidade, que aqui, pelo que você está me falando, vocês estão bem focados nisso. Isso acho que é um eixo importante. Eu não sei se eu mudaria de foco ou tentaria entender quais são os canais para eu chegar num público que vocês já tinham, porque eu estou imaginando que vocês já tinham esse público e que foi a zero por conta de não ter mais esse acesso, mas é buscar esse acesso. Eu acho que tem canais aí. Eu acho que o WhatsApp é um canal, eu vejo como um canal, acho que todo mundo hoje tem um celular e um WhatsApp, então uma forma de vocês divulgarem aí o trabalho de vocês. Não sei, Paulo, o que você acha? Eu sou otimista, né? Bom, eu também sou otimista e sou otimista e gosto de ouvir para poder também trocar e essa troca de histórias, de experiências, ela é sempre um exemplo. Tem uma questão que a gente fala sempre que assim, o futuro ele é fruto de um sonho que a gente já teve no passado. E essas escolhas que a gente está fazendo no presente. Essa é a transição que a gente está vivendo. Não tem uma receita clara, nem um prognóstico preciso para esse mundo que a gente está vivendo agora. Por isso que se voltar para as questões da alma mesmo, do propósito, ele fortalece as decisões. É muito difícil a gente indicar uma decisão que ela tenha um efeito imediato dentro do teu negócio. O que a gente pode dizer nesse momento, e aí como ajudar, é assim, não pode desistir. Né? Eu falo que o brasileiro que já trabalha com questão criativa, e no caso da moda, e não é de agora, é um guerreiro resistente e resiliente, porque a gente não tem um panorama de política econômica criativa que também coopera. É um eterno remar num exercício de esforço contínuo. A gente evoluiu, a gente progrediu, a gente conquistou espaços e percepções, sim, né? Mas não é que do lado tinha
um ambiente que estava dormindo e a gente conseguia correr e alcançar. Da mesma maneira que a gente também alcançou espaços e pontos, o mundo também se transformou. Então, aquilo que você conquistou, às vezes parece que é obsoleto, né? Eu falo assim, puxa, tem 25 anos de história, que se eu penso em termos de biografia, para mim, eu falo, puxa, minha história é linda. Mas quando a gente se dá diante do que está acontecendo no mundo, parece que a gente não fez nada. Né? E aqui vale, e é muito importante, essa questão da alma, né? Essa questão de você realmente estar naquilo que você acredita. Somos pessoas que sonham, somos sonhadores, somos curiosos, somos fazedores. Né? A gente tem que trabalhar naquilo que a gente acredita, e somos seres criativos. Né? Da onde vem o novo? Né? Que é isso que a gente está lidando aqui. Como é que eu estou lidando com a criação no novo ambiente, no novo mundo, com novos pensamentos das pessoas? As melhores ideias, elas surgem quando a gente usa habilidades diversas para abordar o mesmo problema. Tem que trocar as ideias. Por isso que a gente está aqui podendo falar e também ouvindo, né, as questões, e se situar dentro de um ambiente e ter essas percepções muito claras. É importante o questionamento, é importante conduzir essas questões, mas ter crença. A gente está falando aqui de crença, é um dos pontos que a gente colocou dentro da nossa discussão. Né? A criatividade passa por isso. Entendendo que tudo isso é uma construção, né? Então, assim, a gente tem que ter essa determinação. A gente está vendo aí exemplos no mercado. Eu pude conversar há 2 semanas atrás com o Caíto Maia, da Chili Beans, que é um empresário de coragem, né? Que foi lá e acreditou no sonho dele, nos pilares que ele tinha para realmente trazer a possibilidade de dar acesso aí aos óculos, né? Enfim, a toda essa linha que ele criou e da forma como ele criou, né? Participando de feiras menores e depois crescendo muito e trazendo aí inovação na forma como distribuía, na forma como apresentava o produto. E a gente vê agora ele falando, por exemplo, que durante a pandemia, obviamente, todas as lojas fechadas, o que a gente vai fazer? O e-commerce já vinha crescendo, mas uma coisa realmente não necessariamente cobre todas as perdas do físico. Então, como fazer isso aumentar, né? Trazer o digital mais forte e apoiar também toda a rede de parceiros dele, de franqueados e de multimarcas que vendem o produto, e ele descobriu aí um filão que é fornecer óculos de grau, né? Óculos para estar em casa, para ler mais, porque a gente está lendo mais, está mais no computador e está precisando de óculos, e ele leva isso até em casa, ele faz a lente, tudo. Então, nessas horas que a gente acha uma outra forma de fazer. A gente apoia, a gente teve próximo também de um projeto social aqui na favela de Paraisópolis, em São Paulo, a Costurando Sonhos, que é um trabalho de capacitação de mulheres em costura, mulheres em situação de vulnerabilidade, de violência doméstica, e a gente vê que, de repente, no meio da pandemia, a construção de uma coleção interrompeu, eles passaram a fazer máscaras, uma coisa que a comunidade inteira precisava e ia fornecer essas máscaras, e agora ela está se perguntando, eu faço uma coleção ou não faço? Faço uma nova coleção? E, assim, do meu ponto de vista, o que eu pude falar para ela, acho que sim, você vai fazer uma coleção, talvez trabalhando com aquelas peças que você já teve, já experimentou e viu que tem uma aceitação. Você vai trabalhar talvez com outros tecidos, mas acho que fazer o exercício da criação e o exercício da capacitação, que é no caso delas, eu acho que é fundamental. Então, eu sou sempre partidária de reduz, faz como o Paulo falou, quer dizer, aquilo que você faz melhor, concentra nisso, né? E busca amparo na rede. Se o teu cliente não tem acesso à rede, você tem acesso à rede. Então, procura disseminar isso na sua rede e trazer recursos da própria rede para auxiliar nesse momento. E eu acho que, como o Paulo estava falando, a gente
a gente tem que se expressar, sabe? Nesse momento, acho que nesses momentos que a gente até se expressa mais, porque quando está tudo certinho, parece que tem um plano, a gente tem que cumprir aquele plano, e quando não tem, a gente tem que buscar alternativas. Então é mais rico, você já está criando ali, você já está buscando uma saída. E nesse ponto, assim, é muito do que a gente quer conversar ao longo dessas jornadas com vocês nas próximas 4 semanas. Quem tiver com a gente vai ser ótimo, para que a gente possa trocar exatamente essas angústias, essas questões enfim, vocês também vão nos trazer visões e olhares e alternativas que a gente talvez não esteja enxergando ainda, né? Porque o Brasil é enorme, é imenso, e eu tenho certeza que todo mundo está trabalhando para encontrar saídas, né, Paulo? Sim, sim, é importante também pensar o seguinte: as redes estão aí, tem várias ferramentas à disposição. Eu tenho ouvido muitas experiências de pequenas marcas, estilistas jovens, ou mesmo as marcas já médias, de médio porte, estão usando, como a Graça disse, a ferramenta do WhatsApp muito fortemente para poder fazer essa conversa um a um, sabe? Não pode não se fechar nesse momento, sabe? A gente está vendo várias experiências dentro do Instagram, muito dentro do WhatsApp, as pessoas trocando informações, e você vai lá e vai chegando nas pessoas que você tem. Eu acho que essa é a questão aqui que a gente quer colocar a cada semana, e trazendo questões e pontos para trabalhar. A gente vai passar aí 4 semanas, né? Quem continuar aqui com a gente vai passar 4 semanas mergulhados nesses assuntos, nesses temas, e além de compartilhar vídeos e também um pouco das inspirações que a gente planejou para ativar mesmo essa potência, para que a gente fique nessa frequência, né, da criação mesmo, de realizar, né, do empreender, que e a cada semana a gente vai ficar com vocês durante 1 hora, conversando diretamente com o grupo, né, o Paulo e eu, e a gente vai poder trocar mais. Vocês podem mandar ao longo da semana, inclusive, perguntas e questões que vocês queiram discutir nesses encontros, vou chamar de presenciais digitais, tá? Porque a gente vai estar ao vivo conversando com vocês, e eu acho que para mim, assim, essas horas ao vivo aí que a gente vai estar junto vão ser as mais incríveis, que é onde a gente vai poder realmente trazer as questões que estão afligindo todo mundo, e o que a gente também está vendo, e como que a gente pode trocar e trazer ideias e soluções, talvez ou não, mas incentivar e estimular vocês, né? Tem mais informações aqui, eu estou recebendo aqui uma informação, mais informações no site, que é o Instituto InMod, vocês estão lendo aí, InMod, né? INMOD, institutoinmod.org.br. Lá vocês têm mais informações sobre essa jornada, e dizer que, assim, a gente acredita nessa troca, a gente acredita na troca de experiências, a gente poder compartilhar o que a gente viveu e vive, né, viveu ao longo desses 25 anos, aquelas coisas que a gente aprendeu, o que a gente penou, o que a gente revisou, e trazer, enfim, esse conhecimento a partir da nossa vivência. Eu acho que essa é a nossa proposta nessa transição, é compartilhar isso e, enfim, caminhar junto de alguma forma. Eu acho que cada um vai ter o seu ponto de partida, são projetos e negócios variados, mas alguma coisinha a gente sempre consegue, eu acho, trocar e provocar e fomentar, né, Paulo? Acho que essa Sim. e inspirar, se possível, inspirar. É isso, É isso, vamos juntos? gente. Vamos juntos, vamos juntos. Queria agradecer a presença de todos, Com certeza. e vamos estar aqui agora, como a Graça disse, muitas vezes. Obrigado, boa noite a todos e até já. Tem uma última pergunta aqui. Espera aí, vamos responder essa última pergunta. Adoro responder pergunta, aquela outra. Olá, vocês acreditam que o trabalho manual, como o crochê, por exemplo, vai ser mais valorizado nessa nova visão da moda? Estava iniciando um trabalho com um grupo de mulheres crocheteiras em situação de vulnerabilidade e parei por conta da pandemia. Quem faz a pergunta é a Paula Megali.
Olha, eu vou falar o que eu acho, que o Paulo deu uma saída, mas acho que sim, acho que o trabalho manual ele sempre será valorizado, até porque a gente fala muito nisso, né, do resgate desses saberes e fazeres tradicionais que estão se perdendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas o Brasil, como tem uma vocação, se você andar pelo Brasil inteiro, você vê coisas fabulosas que são feitas artesanalmente e manualmente. Então, esse fazer manual, a gente também dedicou uma edição do São Paulo Fashion Week, 2, eu acho, para falar sobre essa importância. E eu acredito que sim, acho que, primeiro, acho que capacitar as pessoas, né, para essa manualidade que está se perdendo, acho importante. E eu acho que encontrar ali formas de vocês se colocarem no mercado, não só criando, mas também oferecendo a mão de obra, que é muito importante nesse momento, para não só gerar renda, mas também trazer aí, principalmente na situação de vulnerabilidade, trazer aí um espaço de acolhimento, né, para as pessoas, não só mulheres, mas também homens. A gente trabalha, acolhe no São Paulo Fashion Week um projeto magnífico que chama Ponto Firme, onde a gente é um trabalho realizado pelo Gustavo Silvestre, que faz um trabalho incrível nos presídios, em presídios aqui de São Paulo, ensinando os presidiários a crochetar. E eu acho que é fantástico o quanto isso melhora também a autoestima e traz uma relevância, né, para quem está fazendo, porque eu acho que a gente quer ser reconhecido no mundo. Então, acho que essa possibilidade de ter um fazer e ter um reconhecimento é muito importante. É isso, gente. Paula, espero que eu tenha te ajudado aí e espero contar com vocês aí na continuidade da nossa jornada, que começa agora em meados de julho. Vocês têm as informações, como eu disse, lá no institutoinmod.org.br. Obrigada e até a próxima.